sala de aula, para quem não pôde. E vou deixar lá no canal. Só lembrando aqui para vocês que toda a nossas aulas, sempre eu gosto de fazer uma aula nova, mostrar algo novo para vocês. Então, mesmo vocês se formando, eu vou estar continuando com esse projeto do canal Farma Educa Saúde. Vou estar sempre colocando algo novo, se Deus quiser permitir, né? A logística de tempo. Então, se vocês quiserem estar sempre acompanhando, gostarem dessa aula, quiserem ficar acompanhando, é só acessar no canal Farma Educa Saúde, que eu estarei sempre colocando uma aulinha nova para vocês, mesmo vocês estando formados, tá? Recebo muito feedback das pessoas que nem são meus alunos, que eu nem conheço, nunca vi na vida, e o pessoal está gostando muito, graças a Deus. Então, estou dando esse feedback bacana. E aí, a nossa aula de hoje, eu vou dar essa continuidade da segunda parte de emoções, que a nossa primeira aula, nós tivemos essa emoção aqui, ó, relembrando para vocês. Vou passar aqui na aula, vou fazer uma revisãozinha dela e vou iniciar a nossa outra aula, que é a parte 2 da emoção, que é justamente a continuidade dessa primeira emoção. E aqui eu vou colocar uma do lado do outro para vocês verem a diferença, né, do que a gente obteve, tá certo? Completamente diferente, né? Então, aqui nossa primeira, nós obtivemos a emoção, mas obtivemos uma emoção instável, tá? Por que instável? Aqui eu tenho uma emoção, se vocês estão vendo, uma linha branca, mais esbranquiçada, e aqui eu tenho outra emoção, tá? Por que eu digo que foram duas emoções formadas aqui? Porque elas não estão translúcidas, tá? A olho nu, eu consigo ver que formou gotículas de emoção aqui, né? Ou seja, tem um óleo dentro de uma água, ou uma água dentro de um óleo, né? Porque eu não fiz nenhum teste para comprovar que tipo de emoção é essa, se é óleo dentro da água, ou seja, óleo em água, ou se é água dentro de um óleo, ou seja, água em óleo. Então, eu só consigo visualizar que tem duas emoções. Consigo observar também aqui na nossa primeira aula de emoções prática que eu tenho um excesso, né? Uma emoção aqui mais esbranquiçada, menos densa, e outra mais densa, que é mais clara, tá? Como essa daqui primeira, ela está muito branquinha, certo? Então, a gente, teoricamente, a gente diz que a gotícula está maior, porque ela está mais opaca. Por que isso? Porque quando a gente incide uma luz aqui, tá? Essa luz, ela é desviada e ela vai ficando, ela é desviada mais intensamente e fica essa coloração mais branca. Então, as gotículas aqui nessa linha esbranquiçada, elas estão maiores do que 400 nanômetros, tá? Então, eu digo que ela realmente é uma emoção mais clássica. E aqui também, ela formou uma emoção, mas é uma emoção bem mais clara, tá? Eu tenho uma gotícula aqui que é um tamanho inferior comparado a essa aqui superior. Então, essa é a minha primeira conclusão quando eu olho esse resultado de formulação. O que eu vejo aqui também? Eu vejo que a densidade ela é diferente dessas duas emulsões formadas. E que essa superior, a densidade é menor, então, se ela é menor, acredito que a fase externa é óleo, tá? Por que óleo? Porque a densidade está menor. E aqui a fase interna é água, porque a densidade está maior, certo? Mas eu não tenho aqui a emulsão que eu espero, a emulsão desejada. E a gente vai dar uma revisada no que a gente fez, tá? A tendência, com o tempo, é essa emulsão quebrar totalmente, certo? Mas a gente pode resolver isso aqui. E é a aula que a gente vai apresentar hoje.
Quando a gente faz uma emoção, os erros não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar feliz que errou também. E a gente registrar esses erros, porque são com os erros que a gente chega no acerto. E a gente consegue aprender e conhecer essa matéria-prima. Então, aqui é a parte 2 da aula de emoções. Estamos apresentando essa aula para os alunos de farmácia, disciplina farmacotécnica 2, do curso de graduação de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande. E eu sou a professora Juliana de Souza Alencar Falcão. Então, só relembrando, porque é muito importante a gente pegar essa prática, esse manejo das matérias-primas e aplicar tudo isso na teoria. Então, nossa teoria é o quê? Primeiro, a gente tem que definir conceitos, né? Então, quando eu vou apresentando, estimulando vocês a fazer um design de formulação, eu peço para vocês fundamentarem o conceito daquela forma farmacêutica. Então, o conceito de uma emoção é o quê? É um sistema heterogêneo. Heterogêneo por quê? Porque eu tenho dois líquidos que não se misturam. Então, é um sistema heterogêneo constituído de um líquido disseminado no seio de outro líquido, com ele immiscível, ou seja, immiscível que não se mistura. Então, como é que eu consigo? Por exemplo, eu em casa, eu pego o óleo, pode ser o óleo de girassol, óleo de canola, e vou misturar na água, né? Vou misturar esses dois e vou observar. Então, eu observo que eles se separam imediatamente, eles são immiscíveis, eles se separam. Então, eu consigo, através da forma farmacêutica emulsão, fazer com que esses dois líquidos, eles fiquem um dentro do outro, né? E aí, para ficar dentro do outro, eu tenho que ter uma gotícula, eu formo uma gotícula. E essa gotícula, ela tem que estar revestida por uma outra substância que se chama surfactante, que vai diminuir a tensão superficial desses dois meios, fazendo que eles fiquem próximos um do outro, por um prazo de validade que eu determino através do estudo de estabilidade. Ou seja, se é um prazo de validade de 3 meses, de 6 meses, de 2 anos, tá certo? Então, isso é o que eu digo. Por exemplo, essa formulação que a gente fez, que ela não está estável, né? Ela teve um prazo de validade de quê? De 24 horas. Porque no dia seguinte, ela já fez essa separação, que não é a separação que eu quero. Ah, professora, se eu quisesse fazer, por exemplo, aquele óleo bifásico, o óleo trifásico, e eles se separam, mas ali eu quero que aconteça aquele tipo de preparação. Nesse caso, não é o meu objetivo. Eu quero que essas gotículas fiquem de um só tamanho e que eles fiquem durante todo o meu prazo de validade. Para isso, eu preciso de uma terceira substância, né? Ou seja, o agente emulsificante, que eu chamo de surfactante, que eu chamo também de tensoativo. Então, para se formar uma emulsão, a forma farmacêutica emulsão, eu preciso de uma água, preciso de um óleo. Esses dois componentes são incompatíveis. Eu preciso que eles se aproximem um do outro, que tenham mais afinidade. Então, eu utilizo uma terceira substância, que é o agente emulsificante. E aí, com isso, eu consigo dar estabilidade a essa minha formulação. E aqui está representado por um diagrama ternário, tá? Ou seja, um triângulo equilátero, que todas as três partes elas são iguais. Por quê? Porque através desse triângulo equilátero, eu vou conseguir mapear, né, dentro dele, a concentração que eu vou utilizar de cada componente. E essa variação de concentração, eu posso obter vários tipos de emulsão. Eu posso ter uma emulsão mais fluida, que eu chamo de loção. Eu posso ter uma emulsão mais viscosa, que eu chamo de creme, tá certo? Eu posso ter uma microemulsão, uma nanoemulsão, quando eu utilizo uma concentração muito alta de surfactante, por exemplo, tá certo? Eu posso ter uma emulsão instável, como essa aqui que a gente fez, ou seja, através da variação da concentração de cada
um desses 3 componentes principais, que é o que dá a forma farmacêutica à emulsão, eu posso ter uma variedade de substâncias, tá? E aqui foi o que a gente fez, né? Nessa nossa aula, nesse produto aqui, foi o que a gente fez. Que a gente fez esse desenho, né? A gente trabalhou esse triângulo equilátero e a gente utilizou o diagrama ternário para fazer essa formulação. Então, só recapitulando a aula anterior, né? Cada vértice desse triângulo é o nosso componente, ele estando em 100%. Como, por exemplo, o óleo, nesse vértice aqui, a gente tem 100%. Se eu utilizar essa extremidade aqui na minha formulação, eu tenho emulsão, professora? Não, eu não tenho, eu só vou ter o óleo, porque eu vou estar utilizando 100% de óleo. Se eu utilizar essa extremidade aqui, eu tenho emulsão? Não, porque eu vou ter 100% do meu surfactante. E nessa extremidade eu também não teria, porque eu teria 100% de água. Então, eu vou ter que trabalhar internamente nesse triângulo equilátero. Para isso, eu faço o quê? Uma linha imaginária, certo? Traçando a mediana nesse triângulo equilátero. E vou medir, né, o tamanho dessa mediana que a gente fez. Ou seja, os 100% dessa mediana, que é o total dessa linha, é o quê? 5 centímetros. Então, 5 centímetros para o óleo. Se eu traçar uma mediana para o emulsificante, eu tenho 5 centímetros também. Se eu traçar uma mediana para a água, eu também tenho 5 centímetros. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Todas as partes são iguais. O lado oposto dessa mediana, eu tenho 0% do meu produto. Então, aqui nesse lado oposto, eu tenho 0% de óleo. Na minha formulação, essa daqui, eu utilizei o quê? 12% de óleo mineral, que é a vaselina líquida. 12%. Então, o que é que nós temos? Se 5 centímetros eu tenho um total de óleo, então 5 centímetros é 100%. Se eu estou utilizando 12%, então eu vou ter quantos centímetros aqui? Então, só calcular. Então, a gente pega, né? Faz esse cálculozinho bem rapidinho. Então, 12 vezes 5 dividido por 100. Então, eu tenho 0,6 centímetros, ou seja, do meu zero até esse pontinho amarelo, eu tenho 0,6 centímetros, que corresponde aos 12% de óleo. Ou seja, toda essa linha amarela, que é a paralela do meu lado oposto da mediana, tá? Paralela aqui. Tudo isso aqui, qualquer ponto desse, eu tenho 12% de óleo, porque dessa distância para cá é 0,6 centímetros. Então, calculei o meu óleo. Na nossa prática, que fizemos essa formulação estável, nós utilizamos 25% de emulsificante. Então, 25% de emulsificante, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o óleo, né? 25%, a gente vai ter esse pontozinho aqui. Por quê? Porque 25 vezes 5, que é o total da mediana, 25 vezes 5, dividido por 100, que é o total, dá 1,25. Ou seja, desse lado aqui oposto do emulsificante, que é 0%, até essa linha vermelha, tá? Eu tenho 1,25 centímetros, que corresponde a 25 centímetros, deixa eu colocar apontador, que corresponde a 25 centímetros do meu agente emulsificante, também chamado de surfactante. Então, quando eu cruzo a linha vermelha com uma linha amarela, eu tenho esse pontinho verde, que é o ponto do meu primeiro piloto, que é esse piloto aqui que a gente fez. Que nesse caso, se a gente subtrair dos 25, 12, o restante é de água, é 63 centímetros, né? Ou seja, essa linha aqui, paralela, corresponde desse traçado até aqui, que é de água, que corresponde a 63 vezes 5, 63 vezes 5, dividido por 100, ou seja, desse lado oposto, que é 0, até aqui esse cruzamento,
cruzamento, desculpa, corresponde a 3,15 centímetros. O meu primeiro piloto está localizado nesse ponto verde do meu diagrama ternário. Aí eu preencho minha formulação, né? Que foi essa formulação desse piloto aqui que nós fizemos. 12% de óleo mineral, 25% dos meus 2 surfactantes, 0,1% do meu BHT, 0,05% do propilparabeno, 10% de glicerina, 0,15% de metilparabeno e QSP de água. Vocês poderiam perguntar, professora, mas não tem no diagrama ternário o BHT, o propilparabeno e a glicerina? Realmente não tem. Por quê? Porque a gente faz esses pilotos por partes. Primeiro, a gente considera os componentes principais para fazer uma emulsão. Então, cada fórmula farmacêutica, nós temos componentes característicos. E eu vou dar o exemplo. Gel. Para formar gel, a gente tem que usar o quê? O polímero. Para formar uma pomada, a gente tem que utilizar, por exemplo, as bases de hidrocarboneto, né? Bases de PEG, que é polietileno-glicol. E para formar a emulsão, nós precisamos ter óleo, água e surfactante. Então, a primeira etapa de se criar uma formulação é fazer esse equilíbrio. Depois que a gente conhece esse equilíbrio, aí a gente vai incorporar os componentes que vão dar hidratação, os componentes que vão dar estabilidade à formulação, como antioxidante, como conservante, os componentes, os princípios ativos, o agente espessante que dá estabilidade a essa formulação. Então, depois que a gente conhece o equilíbrio entre óleo, água e surfactante, a gente vem com outros componentes numa segunda etapa. Isso quando a gente cria uma emulsão do zero, tá? Então, que foi o nosso caso. Por isso que o BHT, propilparabeno e glicerina e metilparabeno não foram contabilizados nessa formulação. E aí a água, nesse caso, está 63% e não 52,55%, como está aqui nessa preparação. Então, essas aqui foram as matérias-primas, só recapitulando, que nós utilizamos. E aqui foi o nosso resultado do nosso primeiro piloto, que é o que eu apresentei aqui inicialmente para vocês. Nós obtivemos 2 emulsões, tá? Uma emulsão com a gotícula maior e uma emulsão com a gotícula menor, com maior densidade, essa gotícula, né? A densidade é da fase externa. Ou seja, aqui, recapitulando a teoria, o que é que nós temos na teoria? Nós temos as emulsões que são formadas, que no caso era esse objetivo aqui que a gente queria atingir, a gente quer atingir, na verdade, na nossa formulação, e a gente não conseguiu atingir no primeiro piloto, tá? Que é esse D aqui, tá? Que é uma emulsão clássica. Clássica por quê? Porque a gotícula é maior do que 400 nanômetros. Uma emulsão clássica, eu posso ter uma loção ou um creme, certo? A loção, eu tenho um maior conteúdo de água e ele é mais fluido. O creme, eu tenho maior conteúdo de óleo, acima de 20%, por exemplo, de óleo, e ele é mais viscoso, tá? Então, esse aqui é o meu objetivo nessa aula. Mas poderíamos também ter esse tipo de emulsão aqui, que é esse E. Esse E é uma microemulsão. As gotículas, elas estão muito pequenininhas. Tão pequenininhas que um feixe de luz, quando incide aqui nessa gotícula, ele não desvia. Porque é tão pequena que o feixe de luz passa direto, tá? Essa aqui é uma emulsão muito estável. Ela não quebra, tá? Porque essa gotícula é muito diminuta, altamente estável. Então, essa aqui a gente classifica como microemulsão. E quando ela está um pouco leitosa, a gente chama de mini emulsão ou nanoemulsão, que não está representado aqui. Então, essa emulsão clássica aqui, até a gente chegar a esse ponto, a gente pode fazer vários pilotos que podem vir a ter instabilidade, que foi o nosso exemplo aqui do piloto 1, tá? E a gente começa a analisar
essa formulação nessas instabilidades. Por isso que é tão importante, quando a gente não alcança, a gente registrar esses resultados. Esses resultados são extremamente importantes. E aí eu explico por quê. Esse primeiro aqui, A, é o quê? O INSO1, classificado como INSO1. Por quê? Porque ele tem excesso de óleo em equilíbrio com a minha emulsão, tá? Por que eu digo que tem excesso de óleo? Porque o óleo ele é mais denso do que a água. E aqui a gente vê que o transparente foi o óleo. A gente sente a textura também, você vê uma textura bem oleosa. Ou seja, eu tenho tanta quantidade de óleo nessa minha formulação que ele não conseguiu emulsionar. Né? A quantidade de surfactante não conseguiu diminuir essa tensão superficial. Se eu tenho esse resultado, qual é a minha solução? Eu volto para o meu diagrama ternário e vou ter que diminuir, de vez de aumentar aqui, eu tenho que diminuir esse meu óleo e aumentar em outro componente, ou emulsificante ou em água. Esse C é um ISO2. Eu tenho excesso de água. Por que eu digo que tem excesso de água? Porque a água ela é mais densa e ela está aqui, ó, no fundo do recipiente, em equilíbrio com a emulsão. Então, eu teria que diminuir a quantidade de água nessa minha formulação, tá? E esse B aqui, eu chamo de Wilson 3, porque eu tenho excesso de óleo, excesso de água e equilíbrio com a minha emulsão. Ou seja, eu tenho pouca quantidade de surfactante. Eu vou ter que aumentar meu surfactante para dar uma equilibrada e reduzir tanto o óleo como a água na minha formulação. E aí, como é que eu sei de tudo isso também? Eu faço essa análise microscópica, né? E aí eu vou analisar no microscópio como é que está a situação das minhas gotículas. Aqui, por exemplo, eu não aprovaria, nessa primeira análise aqui, eu não aprovaria de cara essa formulação. Ela pode até ter uma estabilidade. Por quê? Porque o meu surfactante aqui, ele é um surfactante que forma um filme, né? Deixa eu explicar aqui melhor. Nessa fase interna, eu posso ter uma emulsão, por exemplo, óleo em água, que o óleo está dentro da gotícula. A água está fora da gotícula, tá? E aí eu preciso do surfactante. O surfactante é esse filme preto que vocês estão vendo aqui. Quando esse filme está bem espesso, eu tenho emulsões mais estáveis. Mas qual seria o ideal? Que essas gotículas estivessem todas num tamanho uniforme. Porque eu estou garantindo que se elas estiverem num tamanho uniforme, em todos os prazos do meu estudo de estabilidade, eu garanto que não está quebrando essas gotículas. Porque aqui eu posso concluir, né? Posso fazer uma conclusão que ela pode estar parcialmente estável. Não tenho toda certeza. Por quê? Porque eu tenho gotículas menores, gotículas medianas e gotículas maiores. Essas gotículas menores podem se romper, por exemplo, tá? E formar gotículas maiores, medianas. Essas gotículas medianas podem também se romperem e formar gotículas maiores, tá? Então, aqui eu daria assim, uma aprovação, eu ficaria na expectativa dos outros tempos de estabilidade, do estudo de estabilidade, para realmente aprovar esse prazo de validade quando eu analiso esse resultado microscópico, né? Agora, se essas gotículas estivessem todas do tamanho uniforme, com essa espessura do surfactante, aí eu aprovaria de cara. Isso aqui vai passar no estudo de estabilidade por completo. Eu teria uma esperança maior, tá? E aqui é um exemplo, numa segunda lâmina de análise microscópica. Aqui, ó, um exemplo bem clássico, essa gotícula se rompendo, ó, no momento que ela está se rompendo. E aí, nesse momento, ela vai formar gotículas cada vez maiores. E aqui vocês observam o filme do surfactante extremamente fino, tá? Ou seja, essa formulação está completamente instável. Então, provavelmente, esse primeiro piloto que a gente fez aqui, se a gente for analisar no microscópico, ele vai estar muito parecido com essa segunda lâmina, tá? Por quê? Porque de cara, 24 horas, eu tive essa separação.
qual foi outro ponto crítico que a gente observou, né? A gente fez o cálculo do equilíbrio, né? Hidrófilo-lipófilo das duas fases. Eu vou repassar aqui de novo para vocês nessa segunda aula, mas a gente colocou uma concentração muito alta de surfactante. Por quê? Porque, teoricamente, 25% de surfactante vai dar uma alta estabilidade nesse produto. A tendência é ter emulsões cada vez com gotículas menores, porque eu vou ter uma concentração maior de surfactante. Mas isso é teoria. Na prática, isso muitas às vezes não acontece. Por quê? Porque além da gente ter que escolher, né, na teoria, aquele emulsificante que tem um equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que é o EHL, superior ao EHL requerido do óleo, e outro surfactante com EHL inferior do EHL requerido do óleo, para a gente poder fazer uma média ponderada, né? E a gente saber a proporção de cada surfactante que a gente vai utilizar, a gente precisa também entender a característica desse surfactante, né? Por exemplo, nós temos surfactantes que têm a característica plastificante, que é no caso o MEG, que a gente utilizou, o monoetilenoglicol, que a gente utilizou. A gente tem surfactantes com características emolientes, surfactantes com a característica de detergência. Por quê? Deixa eu sair aqui e mostrar aqui para vocês em relação ao EHL. Você pode colocar no Google normal, por exemplo, equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Ó, vai aparecer aqui nesse site aqui, ó, Química da Beleza. Vamos ampliar aqui para vocês. Vamos ver se aparece. Ah, deixa eu voltar. Quero visitar aqui. Que é um blog, tá certo? Mas esse blog, a pessoa teve interesse de explicar bem direitinho o que, que seria a emulsão, aqui, ó, o líquido 1, líquido 2, como é que fica as gotículas organizadas, né? O surfactante, que é aquele filme preto que eu mostrei para vocês, que tem a cabeça polar, a cauda polar. Essa cauda polar tem afinidade com óleo, a cabeça polar, afinidade com a água. Então, por conta de fazer essa ligação, diminui a tensão superficial e aí você equilibra essa emulsão, né? Aqui tem os tipos de emulsificantes, que isso a gente falou já tudo na aula da teoria, né? Já teve essa aula aqui gravada. E eu quero ir direto para aquela tabelinha que ela colocou aqui, ó. Bem, cada emulsificante desse, ele tem uma escala, tá? Que vai de 0 a 50, certo? Aqui ela botou a escala de 0 a 18, porque são os emulsificantes que a gente mais utiliza no dia a dia. Essa escala, quem determinou foi Griffin, tá? Que é o autor dessa escala. E aí, segundo Griffin, ele diz que quando você tem um equilíbrio hidrófilo-lipófilo próximo de 0, você tem surfactantes mais lipofílicos, que têm mais afinidade com óleo. E quando você vai aumentando essa escala, você tem surfactantes com características mais hidrofílicas. Então, teoricamente, né, a gente vai determinando essa escala de Griffin. A gente diz, por exemplo, que quando esse surfactante tem um EHL3, ele é um antiespumante, ele é um agente emulsionante, tá certo? Um agente emulsionante do tipo água em óleo, tá? Quando a gente vai na escala 9, é agente de molhante, né? De espalhamento, que é utilizado muito para suspensões. Quando a gente tem um EHL12, é um agente emulsionante do tipo de emulsão que a fase externa é aquosa, ou seja, óleo em água. Quando a gente tem HL15, 40, né, a partir daí, nós temos surfactantes com característica de detergência. HL18, surfactantes com a característica de solubilizar, por exemplo, solubilizar um princípio ativo, tá certo? Que vai promover gotículas muito diminutas também.
Então, a escolha do tipo de surfactante, que a gente tem uma infinidade no mercado, de fornecedores de surfactantes, ele vai também depender dessa característica do EHL. E aí, a gente vai, primeiro, claro, estudar a teoria, a gente vai se fundamentar para poder escolher, né? E aqui a gente escolheu esses dois tipos de surfactantes, né, na nossa aula, que foi o álcool cetistearílico etoxilado. Eu tenho o álcool cetistearílico não etoxilado, mas eu tenho esse aqui etoxilado, que ele é mais hidrofílico. Ele é mais hidrofílico por quê? Porque o EHL dele é de 15,2. Aqui o exemplo, nosso exemplo aqui, ó. Quando a gente tem 15 a 18, nós temos o quê? A partir de 12, né? São surfactantes mais hidrofílicos, mais solúveis em água, tá? Ou seja, é a característica do nosso primeiro surfactante, né? E por que ele foi escolhido nessa formulação? Porque ele tem um EHL superior ao EHL do óleo requerido, que é EHL 12, tá? Ou seja, a gente tem que equilibrar nesse EHL 12. E aí eu tenho que encontrar outro surfactante que tem um EHL abaixo de 12, para poder fazer a média ponderada. E aí a gente escolheu o monoetilenoglicol, que tem um EHL de 2,9, ou seja, próximo de 3, que na nossa escala é o quê? É um agente antiespumante. E quando a gente vai na prática, a gente vê esse monoetilenoglicol tem uma característica muito plastificante, tá? Quando ele está em contato com a água, ele é tão lipofílico, que ele se repele da água e forma um tipo plástico mesmo, sabe? E foi esse o motivo de a gente, no nosso primeiro piloto, ter tido essa perda de 13,756 gramas do nosso produto. Tá certo? E isso foi um ponto crítico na nossa formulação. O que a gente conclui aqui na nossa primeira formulação? Que se nós utilizarmos esses dois tipos de surfactantes, nessa concentração de 25%, ela, mesmo estando em equilíbrio, fazendo a continha para conseguir o equilíbrio hidrófilo-lipófilo, nós estamos em excesso de surfactante, porque a gente teve essa perda de praticamente quase 14 gramas de produto. Isso é muito perda de produto, tá? Então, a gente pode ajustar para ver se pode dar certo. Então, foi isso que a gente fez no piloto 2. Então, se a gente teve uma perda de quase 14, o que é que eu pensei? Eu vou arredondar isso, eu vou tirar 15% de surfactante. Vou manter minha continha, tá? De equilíbrio hidrófilo-lipófilo, para manter a proporção de cada piloto, de cada surfactante desse, mas o total de surfactante eu vou utilizar 10%. E aí vocês poderiam perguntar, e os outros 15%, professora, a senhora vai colocar aonde? Aí eu vou colocar na água, né? Por que eu coloquei na água? Porque eu vi, tá certo? Que eu ainda tinha margem de colocar aqui na água, tá? Ah, professora, mas teve esse excesso aqui de emulsionado com característica mais oleosa. Mas esse óleo aqui, ele ainda foi emulsionado, tá? Ele não ficou igual ao óleo aqui, ó, esse excesso de óleo transparente. Ele ficou um óleo emulsionado. Então, bem, se o óleo está emulsionado, eu não vou mexer no óleo, tá? Eu vou continuar com ele 12% e eu vou mexer só no surfactante, pegando os 15 e jogando tudo para a água. E vamos ver o que é que vai dar. Poderia dar errado? Poderia dar errado, mas não foi o caso. Agora nós conseguimos a formulação que a gente espera. Então, repetindo, fazendo a revisão, né, do nosso cálculo de equilíbrio hidrófilo-lipófilo para saber a proporção de cada surfactante que eu vou utilizar. Então, repetindo a conta, só para revisar com vocês, nós estamos utilizando somente um óleo. Então, a gente tem que pesquisar o EHL requerido desse óleo, que é 12. Ah, professora, como é que eu vou saber se é HL requerido? Eu coloquei para vocês no Google Sala de Aula, tá? Uma referência de vários EHLs, tá?
que uma referência teórica de IHLs de óleos, de IHLs de surfactantes, e vocês têm lá acesso. O que eu recomendo para vocês? Antes de vocês terminarem a disciplina, tirem um tempinho para baixar todo o conteúdo, porque pode ser que vocês não tenham tempo de dar uma olhada em todo o conteúdo, e no futuro, quando vocês forem para um estágio, por exemplo, vocês precisem consultar esse material. E vocês já têm tudo o material que eu já deixei tudo escolhido para vocês, tá? Então, por favor, essa é a dica, salvem todo o conteúdo. E lá nesse conteúdo tem lá, eu coloquei para vocês essa referência. Professora, eu poderia ver isso? Tem a referência. O fornecedor também pode dar essa referência de EHL. Mas se eu poderia ver isso na prática, também poderia, né? Através do índice de acidez e índice de saponificação, que eu apresentei para vocês na aula teórica, tá? E aí vocês podem dar uma revisada nessa aula teórica, que isso aqui também a gente pode calcular na bancada. Outra questão que eu queria passar para vocês. Se esse EHL requerido, para eu calcular, por exemplo, se eu tivesse mais de um óleo, né? Por exemplo, a Ana Clara, ela disse, professora, eu quero trabalhar com óleo de girassol. Mas também pode trabalhar com óleo mineral, que é a vaselina líquida. Eu poderia usar os dois? Poderia, mas aí eu precisaria saber a concentração de cada um e fazer a média ponderada. E o mesmo cálculo que a gente faz aqui para o surfactante, a gente teria que fazer para o óleo, né? A média ponderada deles. Como assim? Por exemplo, eu vou utilizar 10% de óleo de girassol e 12% de óleo mineral. Então, quanto de óleo eu vou utilizar nessa minha formulação? Se aqui está 100%, minha formulação é 100%, então eu vou utilizar 12 ml de óleo mineral e 10 ml de óleo de girassol. Qual o meu total de óleo? Meu total de óleo é 22 ml. Então, nessa formulação, a concentração total de óleo são 22. Então, são 22 ml de óleo, que equivale a 100% de óleo, tá certo? Aí, nesse 100%, eu estou utilizando o quê? 12, certo? Então, quantos por cento de óleo eu utilizo? Então, eu pego 22 está para 100, né? 100%, 12% seria quanto? X. Aí eu sei a percentagem da relação de óleo que eu tenho. Tendo esse resultado, eu multiplico com o valor de HL dele, tá? Então, só exemplificando, por exemplo, se eu utilizasse 10% de óleo de girassol nessa formulação, então aqui, ó, 12% de óleo mineral, 22 está para 100, né? 12 vezes 22 dá 264 dividido por 100. Então, eu tenho 2,64 de óleo, tá? E a mesma coisa eu faço com o óleo de girassol, tá? Multiplico pelo EHL. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso aqui, aí vocês podem me perguntar também, que a gente faz as continhas. Bem, continuando aqui no surfactante, o que é que nós temos? Continuando com o A, continuando com o B, tá? O A, nós temos o quê? O álcool cetistearílico ketoxilado, 20 óxido de eteno, é HL de 15,2, e o B, monoetileno glicol, é HL de 2,9. Se eu somar os dois, tá? Eu vou ter o quê? 100% de surfactante. Então, eu tenho A igual a 100 menos B, certo? Então, eu vou botar na minha equação. Ou seja, se eu vou utilizar esse A e eu vou utilizar esse B, eu tenho que pegar, multiplicar a minha concentração de A pelo EHL de A, a minha concentração de B pelo EHL de B. E aí, a mesma coisa eu faço do meu EHL requerido do meu óleo, que vai ser 100%, né, da minha formulação desse óleo. Ou seja, a mistura desses EHLs tem que corresponder à quantidade total desses óleos que eu vou utilizar.
Então, aí eu pegar o quê? 15,2, né? Deixa eu botar aqui o apontador. 15,2 do A, multiplicado, quem é o A? 100 menos B, mais 2,9 multiplicado de B. Quem é o HL do óleo? 12 vezes 100 dá 1.200. Aí eu pego 15,2 multiplicado por 100 dá 1.500. 15,2 multiplicado por B, menos B dá menos 15,2B, mais 2,9B, igual a 1.200. Fazendo essa continha, o que é que nós temos? B é igual a 23,8% e A é igual a 76,92%, tá certo? E aí, qual é a diferença daquela primeira conta que a gente fez? A gente está utilizando 10% de surfactante e não 25%. Então, eu pego 10 vezes a minha proporção de B e 10 vezes a minha proporção de A. E aí, eu vou saber a quantidade que eu vou pesar para compor na minha formulação. E aí, agora, eu faço um novo diagrama ternário. Como é que é esse novo diagrama ternário? Eu vou utilizar agora, de vez de 25%, que seria esse pontinho vermelho, eu vou utilizar aqui, ó, 10%, né, da minha linha. Ou seja, 10 vezes 5 dá o quê? Dá 50. 50 dividido por 100 dá 0,5. Então, essa distância para essa seria 0,5. Ou seja, quando a gente cruzar os 12% de óleo com os 10% de surfactante, eu vou ter esse novo piloto, que é o piloto aqui desenhado em amarelo. Ou seja, eu vou seguir a mesma linha do óleo, não saio, mas eu vou para essa outra região aqui do diagrama ternário, que é esse pontinho amarelo. Aí, o que é que eu obtenho? O piloto 2. Qual é a característica desse piloto 2? Eu não tive nenhuma separação. Ela foi contínua, tá? Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, aqui o vídeo, tá? Olha ela. Perfeita, formou totalmente a emulsão. Mas ainda não chegou no ponto que eu queria, tá? Observei também nessa emulsão que formou um pouco de espuma ao agitar. Então, eu tive aqui uma dispersão também de água. Se na minha proposta de formulação eu quiser formar espuma, eu posso até estimular essa espuma através de uma embalagem que tenha um flip top, um dosador que saia espuma, por exemplo, com mola. Eu posso incorporar aqui bicarbonato para melhorar esse poder efervescente da formulação, se eu quiser. Eu posso incorporar aqui alguns surfactantes, como caseinato de sódio, que consegue fazer uma dispersão melhor em espuma, se caso eu quiser, né, essa diferencial espumante nessa minha formulação. Então, eu vou precisar desenhar para saber que cliente eu vou entregar essa proposta de produto. Mas o que é que mais me contrariou aqui ainda nessa formulação? É que ela está muito fluida, tá? Então, se eu for utilizar ela para corporal, por exemplo, não está interessante. Aqui eu obtive o quê? Uma loção, tá certo? Com 12% de óleo, né? Eu tive uma loção. Então, eu teria dois caminhos. Ou eu aumentava na concentração de óleo para emulsificar esse óleo e ficar mais viscoso e atingir o creme, ou então eu vou trabalhar com agente de viscosidade dessa formulação. Ou seja, eu vou trabalhar com os polímeros que eu formo gel. E aí eu posso obter uma formulação que é um gel creme. Como é que eu vejo isso na teoria, tá? Essa minha formulação, eu obtive a emulsão da forma que eu quis, tal, mas eu tenho aqui na teoria, que a gente chama de equação de Stokes, que é a lei de Stokes, eu vou analisar a velocidade de sedimentação dessas gotículas que são formadas. E aí eu tenho a lei da gravidade agindo nessas gotículas. O que é que pode acontecer? Eu consegui, nesse primeiro momento, ter essa estabilidade, formar uma só fase dessa emulsão, mas ela, com o tempo, por conta da lei da gravidade, ela pode sedimentar e romper essas gotículas.
porque está muito fluido, tá certo? Vai estar com muito movimento browniano ali, elas podem se chocar uma na outra e romper esse filme de surfactante. Então, como é que eu trabalho nisso aqui? Eu tenho o diâmetro da minha gotícula, esse diâmetro eu teria que analisar no microscópio, tá? Se o diâmetro dessa gotícula for muito grande, então eu já teria que mudar o meu surfactante para ele ficar um pouco menor, o tamanho da gotícula, mas isso aqui eu não posso responder para vocês, porque a gente não fez análise microscópica. Mas o que a gente pode trabalhar agora? Essa viscosidade. Então, aqui, na lei de Stokes, eu sei que se eu aumento essa viscosidade, eu diminuo a velocidade de sedimentação. Por quê? Porque vai ficar mais viscoso. E foi isso que a gente começou a trabalhar. Então, o que é que eu lembrei? Eu lembrei que a gente fez a aula de géis e a gente trabalhou com gel de carbopol, né? E o gel de carbopol é um gel iônico, né? Eu vi também que nessa minha formulação eu não tenho nenhum problema com cargas, eu posso trabalhar essa formulação com pH neutro, né? Então, o gel de carbopol seria altamente compatível para essa formulação. E aí eu disse, então eu vou associar, né, as aulas, tá certo? Então eu vou incorporar aqui nessa minha formulação o carbopol. E na teoria, o que é que a gente falou? Só revisando a teoria de géis, que a gente falou na aula de géis, sobre o carbopol. A gente falou que os carbômeros, né, que são os diversos carbopóis, são dispersados em água e eles assumem essa forma helicoidal, tá? O carbômero é um derivado do ácido acrilato, tá aqui, ó, função ácida, carbono com a ligação covalente com a hidroxila e a dupla ligação com o oxigênio. Essa estrutura do ácido acrilato, ele repete N vezes de acordo com o tipo de carbopol. E aí, no nosso caso, é o carbopol 940, que vai se repetir 940 vezes. E aí, o que é que nós temos? Se a gente dilui esse carbopol em água, vai apresentar esse formato helicoidal, tá? Que aqui, ó, a gente tem o carbopol em água e ele começa a dissociar. E aí, quando ele solubiliza em água, essa água vai ficando mais ácida, tá? Porque ele está ali dissociado. Aí a gente continua na nossa teoria e aí informa, apesar de linear, a estrutura helicoidal não é achatada, ou seja, ele não forma uma malha formando a rede polimérica para aprisionar o líquido, né? E nem formam um sistema coerente. Então, ainda nesse momento, não forma gel. Para que as moléculas de carbono propiciem a formação de gel, é necessário que as mesmas sejam achatadas através de forças de dispersão iônica, porque são influenciadas por carga, pelo H+, que é dissociado quando solubiliza em água, tá? Geradas à medida que o álcool vai sendo adicionado e reagindo com vários grupamentos de ácido carboxílico presentes na extensão do polímero. Então, para ele formar a malha polimérica, ficar achatado, ele precisa estar no pH de entre 5 a 6, ou seja, um pH neutro, tá? E aqui ele começa a neutralizar e formar o gel. E foi isso que a gente fez, tá? Aqui está o carbopol, né, na sua matéria-prima. Carbopol aqui ele não está dissolvido em água, está na sua forma em pó, ou seja, a gente não consegue enxergar olho nu, mas aqui está um emaranhado esse polímero, tá? E aqui está o nosso gel, da nossa aula prática de gel que a gente obteve, tá certo? Para revisar isso aqui, nosso videozinho que a gente fez a aula de gel a 0,5%. Tá aqui, ó. Aqui eu acabei de solubilizar esse carbopol, ó, tá solúvel, mas não formou o gel. Não formou o gel. Já começou a mudar a viscosidade da água, mas não tá ainda gel. E aí eu vou neutralizar, tá? Aqui tá minha água. Tô solubilizando meu carbopol. E em seguida eu neutralizo, tá certo?
Vou neutralizar esse gel de carbopol. E nesse momento, aqui eu deixei o carbopol, né, dissociado. E nesse momento, ó, vou aferir o pH para vocês comprovarem que a água ficou mais ácida, né? Quando incorporo o carbopol. O pH ficou 4. E aí eu sigo na neutralização. Nesse momento que eu neutralizo com o hidróxido de sódio a 50%, aí toda essa rede polimérica fica achatada, né? Forma uma malha e aprisiona o meio líquido. E nesse momento forma o gel. Então, nesse caso, o que é que nós queremos agora? Fazer um plus no nosso creme. Nós queremos que essa emulsão nossa, tá? Essas gotículas formadas fiquem aprisionadas nessa malha de gel. Por isso que se forma gel creme. Tá? Vou passar aqui. Então, o que é que a gente aditivou nessa formulação? O agente de viscosidade. Tá certo? Que é o Carbopol 940, 0,5%. Onde é que a gente incorpora isso aqui? Na fase aquosa e a gente retira do veículo, a concentração do veículo, água, tá certo? O nosso QSP de água. E aqui está a nossa preparação que nós obtivemos com o pH 7, ainda na sua forma fluida, né, bem líquida. E aqui está o momento que a gente, assim que termina, ainda está sob a temperatura elevada, né? Ainda está um pouco fluida. Então, nesse momento que a gente termina a formulação, não é o momento que a gente vai analisar essa formulação. A gente tem que esperar 24 horas para começar a fazer a análise dessa formulação. Mas aqui a gente já obteve o nosso gel creme já estabilizado. E aqui está o nosso resultado do nosso produto. Deixa eu dar um ESC aqui para vocês e mostrar aqui o nosso resultado, que é o nosso produto. Eu vou botar aqui no becker para vocês verem como é que ficou. Olha só. Olha como perdeu como ele está bem mais viscoso, tá vendo? Então, aqui eu já obtive, ó, o nosso gel creme, certo? Qual é o nosso segundo ponto aqui? Nós vamos testar essa formulação, vamos sentir essa formulação, certo? E aí a gente sente na pele. Uma delícia essa formulação, maravilhosa. A gente não sente aquela gordura do óleo mineral. Está completamente hidratada a minha pele. Diminui até as rugas das mãos. Tá vendo? Completamente hidratada, espalhabilidade fantástica, tá? Eu poderia dar uma melhorada ainda nessa formulação, professora? Poderia dar ainda uma melhorada. Poderia melhorar em quê? Eu poderia melhorar na textura ainda, no toque. Então, se eu quisesse ainda fazer outra formulação dessa, aí eu já ia trabalhar com minhas sílicas para melhorar essa textura, esse toque, né? A espalhabilidade está uma delícia, está maravilhoso, está ótima. Aqui eu já garanti, né, que vai ficar estável a minha formulação, porque eu consegui fazer o equilíbrio hidrófilo-lipófilo do meu surfactante com o meu óleo. E na segunda etapa, eu consegui aumentar a minha viscosidade, garantindo que a lei da gravidade não vai agir nessa minha formulação. Ou seja, que as gotículas, elas vão estar aprisionadas na malha polimérica, né? E eu obtive um gel creme nesse caso, tá certo? Mas eu ainda não cheguei naquele ponto na formulação para o meu consumidor. Então, numa próxima aula, eu posso trabalhar a textura dessa minha formulação. E aí, o que é que eu sugiro aqui?
esse produto aqui, ó, o Valvance, aqui para vocês, ó, o Valvance, que é uma sílica, ele coloca aqui como Valvance Touch, tá? Aqui, ó, para vocês, tá? É uma sílica fantástica, tá? Que ela melhora a textura, né, o toque dessa formulação, certo? A gente sente o agradável ao aplicar o produto. Então, isso já ficaria para uma próxima formulação, a próxima criatividade. Então, o que é que a gente, só revisando o que é que a gente viu aqui de pontos principais? A gente viu o conteúdo teórico, né, de emoções, trabalhou o conceito de emoções, trabalhou aqui o cálculo de EHL na prática, não só na teoria, mas na prática, que trabalhou diagrama ternário e lei de Stokes. Então, esse foi o objetivo da nossa aula, tá ok? Então, vamos lá. Vou aqui encerrar a gravação e aí eu agradeço